Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou o Valdíleme e nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre os eventos, as coisas que estão a ocorrer no planeta Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea. E, como sempre, é aquela velha história, as coisas que estão acontecendo ali no Oriente Médio, que tem puxado muito mais a nossa atenção e a atenção do mundo em geral por conta, vamos dizer assim, dos riscos que estão a correr os seres humanos sensatos daquela região, né? Mas se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar para você fazer sua inscrição, você assinalar a sinetinha para receber as novidades publicadas no canal, fazer seus comentários e também distribuir para seus conhecidos, divulgar o nosso canal, divulgar o nosso trabalho para permitir que mais pessoas conheçam e participem. Ajuda a gente nessa caminhada, né? E, além disso, nós estamos com alguns vídeos, né, com alguns estudos, algumas análises que estão publicadas no canal, que de certa forma ajudam a compreensão desses objetos que a gente está avaliando por aqui, inclusive no caso de hoje, né? A gente vai continuar dando uma olhadinha nos fatos que estão ocorrendo ali no Oriente Médio, na região do Golfo, por conta do conflito israelo-estadunidense contra a República do Irã, e as coisas que estão se desenrolando, né? As novidades que apareceram nos campos de batalha e vamos dizer assim, nos palanques, né, internacionais, nas organizações internacionais onde a comunidade internacional está a tratar do problema, né? Os vários fóruns, órgãos multilaterais, como diz o presidente Lula, e também de forma que nós vamos continuar começando exatamente com os últimos eventos, os últimos fatos importantes que ocorreram em relação àquele conflito, né? Olha só, como vocês estão verificando as análises e tal, os sistemas corporativos de comunicação do Império, como eu sempre falo, traz um amontoado vamos dizer assim, de fake news, de mentiras, meias verdades, e produz umas análises assim, totalmente fora da realidade, irreal praticamente, né? Mas tem uma coisa que tem unificado o discurso, uma coisa importante. O que está ocorrendo? Israel continua debaixo de bombardeio iraniano, a situação, o Golfo, o Estreito de Hormuz continua fechado para as situações em que o Irã já deliberou que vai manter fechado. Os Estados Unidos, há manifestação, Trump tem se manifestado, tem feito as suas rotineiras ameaças e tem sofrido pressão, tanto dentro do parlamento quanto alguns auxiliares deles direto, que estão abandonando o barco, né? Ao mesmo tempo em que ele retira a culpa, a responsabilidade dele próprio de ter seguido o Bibi doidão, lá o nazista de Israel. Ele tira a responsabilidade dele, já está começando a distribuir a responsabilidade para os subalternos, para os auxiliares deles, né? É natural desse tipo de comportamento dos malucos do naipe dele, né? Pois bem, mas ele surpreendeu, ele de ontem para hoje fez uma ameaça, ele está fazendo uma ameaça que hoje, a partir das 9 horas da noite, deve vencer o horário, um prazo que ele deu, e a ameaça foi uma coisa mais ou menos retumbante, uma coisa assim das margens do rio Ipiranga, como os brasileiros conhecem, uma independência ou morte, ameaçou existencialmente a civilização persa. Exatamente isso que eu estou falando. Então, ele ameaçou, ele propôs uma crise de existência para o povo persa, ao nível da coisa. Então,
uma ameaça existencial, que nos primeiros momentos estão nos jornais nacionais, aqui no Império, na colônia, em todo lugar, os analistas estão a debater em que se daria essa ameaça. Então, a primeira perspectiva, a primeira coisa que veio à mente foi exatamente a ameaça de cunho nuclear, né? A utilização de arma nuclear para manter, ou seja, para destruir uma civilização que ele se sentiu, de certa forma, humilhado. E esse debate foi para o mundo, está no mundo todo, a ponto de ir lá na Casa Branca, o vice-presidente também encaminhar um comunicado também via rede social, negando que ele tenha se referido, tenha feito referência à utilização de armas nucleares, o absurdo. E a gente, na análise, nós vamos rapidamente tratar por que é um absurdo, por que não se enquadraria, por que não resolveria o problema dele, porque seria uma coisa totalmente diferente do que ele imagina que seja. É exatamente isso, ele é um ignorante sobre tudo. Era um ignorante sobre a situação do Irã, era um ignorante sobre a situação de Israel, era um ignorante sobre a situação do governo iraniano, era um ignorante sobre tudo, e é ignorante sobre o poder dele para submeter um povo que quer ser livre. Tem ignorância de tudo. Já não basta as ignorâncias sobre história, geografia, matemática, lógica, filosofia, tem a ignorância sobre aonde estão os próprios pelos, como dizem, né? Ele ainda acha que tem pelos naquele lugar, depois do Irã ter passado, vamos dizer assim, um creme no bico do Fatah e mandado ele, encomendado ele para os canais bombásticos que ele possui nos subalternos. Então, esses desconhecimentos todos. Mas nós veremos logo, logo como a gente vai compreender essa ameaça dele. Em que sentido? Por sua vez, o representante iraniano, o porta-voz da Guarda Revolucionária, IRGC, também se pronunciou e devolveu da mesma brutalidade, vamos dizer assim, a proposta de exterminação do mundo, da civilização que ele tinha feito. Então, as coisas estão nas igualdades. Bahrein tentou puxar a ONU para produzir uma operação militar que liberasse o Estreito de Hormuz, mas foi vetado por Rússia, por China, por França, e o debate continua na Organização das Nações Desnecessárias, mas que o presidente Lula entende como muito importante. Eu já disse que essa coisa já morreu, mas insistem nessa coisa de dar vida porque está morto. Vai existir outra coisa, vai vir outra coisa, como eu disse, pode até se chamar ONU, mas vai ser outra coisa totalmente diferente do que está aí. Não adianta ficar ressurgindo o enraivecido, ou preocupado se vai perder a eleição com o preço do combustível, porque a ONU não faz nada, os 5 países que estão no controle, e etc. Né? São coisas assim. Pois bem, visto que essas coisas estão nesse nível, 9 horas da noite hoje, essa ameaça dele, que eu vou chegar agora nas análises, dizer o que eu acho dela. Mas vamos lá. Bom, primeiro lugar, a ameaça existencial para a civilização persa. É uma civilização de 6.000 anos, né? Salvo o melhor juízo. Se considerar, por exemplo, que a figura do Pentateuco lá, né? O Abraão lá da figura fictícia, lendária, que fez a sua caminhada lá de Caldeia a Niue, que fica muito próximo ali das margens do Golfo Pérsico, né? Antiga Babilônia, nos caldeus. E de frente ao Golfo ali ficava a civilização persa. Portanto, há 8.000 anos já tinha habitantes ali naquela região. É de se supor, então, que a civilização, a gente está de bom grado dizendo que a civilização persa, na pior das hipóteses, tem 6.000 anos de existência. Uma república como a americana, a estadunidense, tem 250 anos, né? Então, para você ver o nível da estupidez da afirmação. Além da ignorância, vamos dizer assim, a própria percepção humana, concepção humana, criança, mulher, velho, idoso e tudo mais, um arroto de boçalidade muito grande essa afirmação desse rapaz. Mas olha só, a pretensão é extinguir a civilização persa. Resolveria o problema dele?
Resolveria o problema dele? As coisas têm que ser trabalhadas assim. Toda operação, alfabetização, o almoço na mesa, uma formação na universidade, uma guerra, uma vida que seja, tudo ocorre de forma melhor, previsível, se for planejado. O ato de almoçar, saber que hora é, que lugar da mesa senta, que tipo de instrumento usa, se é o garfo ou se é a mão, como diz o presidente, né? Essas coisas planejadas, ela costuma ter um pouquinho mais de possibilidade de sucesso. Tudo precisa. Os exércitos, quando promovem guerras, né? Os estados, quando vão às batalhas, eles também precisam trabalhar esse processo. É preciso ter um mínimo de preparação, de planejamento, porque senão começa derrotado pela própria desorganização. E nós vimos que no embate que se deu com o ataque israelo-estadunidense ao Irã, no dia 28 de fevereiro, foi fruto do processo de desorganização, desinformação, desconhecimento do adversário. Tudo estava lá para promover um insucesso, para promover uma humilhação. Não é só um insucesso, porque é um insucesso acumulado do processo de humilhação. E em que se dá a humilhação? A humilhação se dá porque quem estava indo ao confronto de uma república que estava vivendo 50 anos de boicotes e etc e tal, era a potência militar regional, Israel, a famosa, a dona dos atributos de tudo que é coisa que Deus ajuda e que Deus sempre lutou. Deus é deles, né? O Deus é deles, então com ele sempre estará. Nessa situação, já era de estranhar, já era humilhante para o próprio Israel se confrontar sozinho com o Irã. Mas não, ao invés disso, tinha a maior potência militar do Ocidente. Agora, ela era a polícia do mundo. Era o império, que não era só um império, era um império que era hegemônico no mundo. Então, avalie o nível da humilhação que esse cidadão está passando. Então, por conta dessas humilhações, ele tem esse tipo de destempero. Embora todos já observem, os analistas, jornalistas, todos que acompanham ele na Casa Branca e na própria vida privada anterior, ele é aquele sujeito que faz as ameaças e também volta para trás, né? Ele ameaça e faz as voltas para trás. Só que essa é um tipo de ameaça perigosa. Ela é perigosa porque quem é ameaçado pode levar a sério a ameaça. Conhece aquela história do cara que promete matar o outro de peixeira? O outro sabe que ele vai matar, pega a arma e mata primeiro. Não é assim que funciona? Então, é uma coisa arriscada. Porque a utilização do instrumental nuclear, isso está praticamente, vou dizer, não expressamente, mas tacitamente entendido para todos os governantes, para todos os estados que possuem esse recurso militar, a não utilização. Porque essa ferramenta ela existe nas relações do mundo atual como instrumento de dissuasão. Eu falei tem outros programas nossos aí que a gente faz uma avaliação sobre isso. Então, o instrumento nuclear, inclusive o tático, não só o estratégico, o tático e o estratégico, ele existe como instrumento de dissuasão. Ele não existe para ser usado. E aí, na hora que ele for ser usado, ele vai criar um problema. E aí nós vamos chegar agora na avaliação. O que esse rapaz está querendo dizer? Ora, ele fez a ameaça. O Irã está acreditando que ele vai usar? Não está, não. A Rússia está acreditando que ele vai usar? Não está, não. A China está acreditando que ele vai usar? Não está, não. Ele próprio está acreditando que vai usar? Não está, não. Então não tem por que fazer esse tipo de discurso. Não tem por que fazer esse tipo de ameaça. Agora você diz, ele é doido, ele pode usar. Olha, aí é outro estágio da vida. É outro estágio. Vamos ficar aqui por enquanto no da ameaça. Então, olha só, ali tem interesse
aquela guerra está acontecendo, da forma que ela está acontecendo, com o Irã se comportando daquele jeito, o Irã não foi dobrado no primeiro dia, porque quem está garantindo que aquela guerra está sendo daquele jeito, para ficar daquele jeito, e é para continuar daquele jeito, é exatamente a Rússia e a China. A Rússia e a China. Embora ela fique calada, ela não diga que não está e que não é e tal, porque isso é o papel de qualquer pessoa normal numa situação dessa. Porque isso é estratégico para os países. Eu disse em outra análise, olha, essa guerra, ela só não é mais importante para a Rússia e para a China. Ela só não é mais importante do que para o Irã, porque o Irã vive a situação existencial. Não é o caso nem de Rússia nem de China. Mas fora essa figura da existencialidade, que está no atributo da forma como o iraniano está lutando contra o Ocidente, fora esse atributo da existencialidade, todos os outros atributos estão mais aos interesses, servem mais aos interesses de Rússia e de China. Essa guerra não vai acabar do jeito que o Ocidente quer. Essa guerra vai acabar do jeito que a China e a Rússia planejou para acabar. É isso que o laranjão Bobachov precisa saber. E o judeu, o sionista também. Porque ele resolveu peitar um conselho que recebeu do dragão. É isso. O que o dragão e o urso estão fazendo ali é dando uma lição. E estão aproveitando para matar o restante de poder do império que está morrendo. Ele está aproveitando para ganhar a guerra não para o WO. Entendeu? É só uma continuidade daquilo que está acontecendo na Europa lá. Não é? Essas são as coisas. Agora, observe só. Visto isso aí, o problema é usar a arma, vamos lá, saímos da ameaça, a utilização da arma. A utilização da arma, por que Rússia e China não acreditam que vai ser usada? Porque é para o próprio interesse do Império Americano não usar. É do interesse dos ocidentais não ser usada. É do interesse do Bobachov não usar. É do interesse dele. Não é do Irã, é do interesse dele, do império. Esse império que está morrendo. Por quê? Porque não pode quebrar aquilo que eu chamei de moral da energia nuclear para fins militares. Não pode quebrar essa moral. Qual é a moral? Aquela que essa arma existe para dissuadir. Ela não existe para ser usada. Essa é uma arma que o homem pensou, construiu, gastou muito fosfato, muito cérebro para produzir, além de gastar muito dinheiro, para produzir, não foi para ser usada, não é como um fuzil. Ela foi feita para não ser usada. Ela foi feita só para desfilar com ela, só para dizer eu tenho. É só para isso que serve. Essa é uma coisa. Então, se o Ocidente quebrar essa patente, quem vai ficar com a mão na massa é a Coreia do Norte, é o Paquistão, é a Índia, percebeu? É a China, porque ninguém vai moralmente estar limitado para usar na hora que precisar. Então, é para o Império Ocidental que está morrendo que é útil não quebrar essa moral. É para o Império que está morrendo. É ele que vai morrer. É ele que vai ficar submetido às armas dos outros. E aí ele vai precisar que a moral que a arma tem agora, que é a importância como dissuasão, ela não seja quebrada. Porque se ela for quebrada, ele é que vai ser vítima da regra que quebrou. Quem está perdendo poder é ele. Os outros, veja o Irã. Ele imaginou que o Irã não detinha poder algum. O Irã está demonstrando o contrário, que ele está decadente e outras potências estão surgindo. Então, ao se desfazer dessa coisa, ao utilizar a bomba como usou em 45,
A humanidade não está mais para aceitar aquele tipo de coisa. Então, como usou em 45, é ele que está se preparando para ser vítima, com qualquer coisinha que fizer. Então, essa coisa não pode ser quebrada. Mas vamos supor que ele quebrasse. Eu fiz essa análise colocando a situação de Israel. Vamos supor que ele, de repente, quebrasse essa norma moral e usasse a bomba atômica, a arma nuclear, na civilização persa, como prometeu agora. Resolveria o problema dele? Quem é o jirico militar que está dizendo a ele que o problema está resolvido se fizer uso dessa arma? Resolveria o problema dele? Claro que não. Claro que não. Olha, ele tem que pensar que pode haver uma reação dos outros. Primeiro, Rússia, China, Coreia do Norte não querem e não vão aceitar isso. Mas vamos supor que eles fizessem aquela de gato morto. Simplesmente jogasse a bomba e ele não tivesse retaliação. O Irã pode já ter a dele. Se não tiver a bomba, uma bomba não resolve o problema. O Irã é um país continental. O Irã é maior do que o Texas. Então, se ele joga uma bomba e o Irã tem a oportunidade de responder, vai ser a desgraça para todo mundo ali que está em volta, mas além disso para eles também. Ou seja, a situação que o Irã pode criar ali, a economia dele não se recupera. Ele vai morrer junto. A outra coisa, se ele resolve qual é os problemas que ele precisa, a rigor, por que ele está brigando contra o Irã? É por causa da arma nuclear? Não. Eu já disse em outras análises, ora, o que leva, vamos lá, a operação que tirou o Chaves de casa e levou para os Estados Unidos, foi a primeira etapa dessa operação no Oriente Médio, no Irã. Para fazer isso que tentaram fazer com o Irã em dia 28 de fevereiro, eles tiveram que no dia 3 de janeiro raptar o Maduro e ganhar o petróleo que estava na Venezuela. Por quê? Porque essa era a operação para se resguardar da trancada do Estreito de Hormuz, que não serviu. Agora veja só, ele foi para a Venezuela porque ele precisa do petróleo da Venezuela, ele está indo ao Irã porque precisa do petróleo do Irã? Claro que não. Olha, os Estados Unidos têm reserva de petróleo para seu consumo até quinta geração, mas ele não precisaria disso porque até lá, daqui 50 anos, provavelmente a matriz energética do mundo já vai ser outra. Por exemplo, a China está com os painéis solares colocados lá no suprassumo da atmosfera, de frente para o Sol, para gerar bilhões de giga de energia para alimentar países. Ela vai se alimentar toda de energia solar. Os painéis estão sendo construídos, já começaram há muito tempo já a fazer isso. Então, essa energia, os carros chineses estão sendo a bateria. Essa energia vai ser substituída do petróleo. Então, a pergunta seria essa: por que ele está indo nos lugares que tem petróleo, garantindo essas reservas? Porque ele tomou o petróleo da Venezuela. É certo que o óleo da Venezuela é um óleo pesado, mas no mundo ocidental, fora da Venezuela, só os Estados Unidos têm refinarias para refinar aquele petróleo. Mas veja, ele disse: quem quiser comprar o petróleo da Venezuela tem que negociar comigo. Foi isso que ele disse. É isso que ele quer. Agora tem uma razão, por quê? Porque ele quer ficar com o dinheiro do petróleo? Até é, mas a razão mais importante é outra. A mesma coisa ele falou com referência ao petróleo do Irã. Ele está indo lá no Irã porque quer discutir se o Irã tem arma nuclear ou não? Não, ele sabe que não tem. Eu já disse, ele matou o cara que fez com que o Irã até agora não tivesse arma nuclear. Foi o Khamenei. Então, por que ele quer com petróleo? Se ele não precisa do petróleo, se ele não vai querer o petróleo, se os Estados Unidos têm petróleo para se segurar, porque foi atrás da Groenlândia, ele tem o Canadá, ele tem o México, ele tem o Brasil, ele tem a Venezuela, ele tem a Guiana, esses lugares todos podem ter petróleo para os Estados Unidos se ele precisasse. Só que ele não precisa, ele vai explorar para vender, para explorar por negócio dos empresários deles e tudo mais. A razão pela qual ele vai atrás do petróleo
é a razão que permite o império buscar sobreviver, é a sobrevivência imperial. O que está fazendo ele ir atrás desses lugares que tem petróleo é fazer com que todo o ouro negro que exista, ou pelo menos a grande maioria, ele tenha o controle, as botas deles estejam em cima, para que ele possa dizer para vender para quem e como. E o que é que ele quer fazer com isso? Ele quer frear o desenvolvimento de Rússia, China, Índia. Porque a China é que está vindo. O império está morrendo é porque a China está vindo. Então, se depois de 50 anos o tratado que foi feito com a Arábia Saudita para tornar o ouro negro o lastro do dólar, quando o ouro amarelo caiu, quando chegou em 2024 que a Arábia Saudita não renovou o acordo, e todo mundo começou a fazer negócios com as bolsas de moedas, o BRICS ameaçou, todo mundo ameaçou, criou a situação de não negociar com o dólar. Ou seja, a figura do petrodólar deixou de existir como lastro da moeda imperial, propriamente dito. Ele só precisaria garantir que tivesse as reservas sob o seu controle para dizer para as pessoas que quiserem comprar com o que ele determinasse que fosse a moeda. E aí sim, continuar com o petrodólar ou com outra coisa que seja, garantindo que ele seria o cara que tinha a moeda de troca do mundo. É isso que ele precisa. Porque foi isso que construiu a hegemonia imperial. E é isso que mata a hegemonia imperial. E se ele não tiver, ele vai morrer ligeiro e vai ficar uma conta muito grande para pagar. E sem ter mimeógrafo para imprimir dinheiro, como eu falo. Então, ele precisa ter uma forma de garantir que o tesouro dele vai continuar devendo, vai continuar fabricando moeda, porque ele precisa agora mais tecnologia, ele precisa investir em mais estudo para enfrentar as armas e a tecnologia da Rússia e da China, para continuar sendo um império. Então, essa luta ali é uma tentativa de esticar a vida hegemônica do império. Por isso que aquilo é uma luta entre China, Rússia e ele. Por que Israel briga desesperadamente e provocou isso aí? É porque ele é o cão de guarda de Israel. E uma vez é o cão de guarda e a moeda americana, que quem é o dono mesmo é o judeu, quando ela desaparecer com a importância que tem hoje do mercado, Israel fale, tudo vai quebrar, tudo vai quebrar. É contra essa quebradeira que o Gorbachev está agindo. Só que todas as medidas que tomou, desde que foi eleito, no primeiro mandato, são medidas que atravessam e apressam a morte do sistema imperial. Então, por isso, ele foi batizado por mim de Gorbachev. Ele é o Gorbachev, aquele cara que corre desesperadamente. No carro, como é que chama? O carro do Barrichello, o carro do Nelson Piquet, Ayrton Senna, na linha de chegada, querendo chegar na linha de chegada lá, desesperadamente, no enterro do Império. Ele está caminhando, produzindo o enterro do Império. É nesse papel que ele se enquadra. E ele foi usado pelo urso. Agora que ele está se dando conta. Agora não tem mais jeito. Porque até o Irã dá-lhe de chibata. Então, se jogar a bomba, resolve o problema dele? Claro que não. Nem se ele jogasse a bomba e o Irã desaparecesse como um pedaço da Terra, um meteorito jogado no espaço. Nem isso. Não tem como resolver esse problema. Eu digo, a bomba ela tem que continuar sendo usada como instrumento de dissuasão. Ela não pode ser usada efetivamente numa guerra, num estraçalho militar. É por isso que o russo não usou na Ucrânia. Ele está há 4 anos na Ucrânia, lá sofrendo e tudo mais, morre russo e tudo mais, uma cidade russa sofre bombardeio, aquela coisa toda. Mas ele não usa arma nuclear. Ele usou outra coisa que é tão poderosa quanto, mas é convencional. O Oshnik, o Avelã. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Olha, primeiro, por que está lá? Por que o dólar? Por que o petróleo é importante? Não é porque ele precisa do petróleo. Por que ele tinha que estar ali? Por que era bom? Porque ele está matando o império, ele vai matar. Por que ele está matando? Porque ele está sendo conduzido involuntariamente pelo urso.
Involuntariamente. Por que o Irã está nessa? Por que o Irã está sendo conduzido e por que o Irã está sendo armado da forma que está? Porque essa coisa, mais importante o resultado dela, mais importante do que é para o Irã, tirando o aspecto existencial, é importante para a Rússia e para a China. E por que a China ficou calada esse tempo? Ela não disse que está para nada. Porque ela precisa aparecer para o mundo dizendo que é uma pessoa fiável, é uma pessoa confiável, é uma pessoa de paz, que a história dela prova isso também. E como tal, ela pode se arvorar, se candidatar a substituir alguns elementos na organização do caos que está entrando no mundo agora. O mundo está no caos. E aí depois se organiza uma coisa que substitua a ONU, mesmo que chame ONU. E outra coisa mais, né? Mas o que seria o Conselho de Paz do Gorbachev, vai ter que existir uma coisa, não vai ser mais o Conselho de Paz do Gorbachev, porque já viram que não tem nada de discurso de paz. Então, mas tem que ter uma coisa que substitua o Conselho de Paz de Gorbachev, porque ele já tinha substituído a ONU. A ONU não apita, a ONU não serve para porcaria nenhuma, só para fazer essas merdas, igual essa coisa aí do Bahrein, quando agora tentou atuar para... não condenou o ataque ocidental ao Irã, e condenando o Irã e mandando o Irã abrir as porteiras do Estreito de Hormuz, ou intervir militarmente, né, fundamentar uma ação militar para abrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, não levanta uma vírgula, é igual o Papai Noel aqui, não dá uma vírgula para quem é o infrator da lei, o violador do direito. Não, é tudo igual. É igual a imprensa no Brasil quando fala Lula e Bolsonaro, dois extremos, como se tivesse dois extremos. Um está na direita, perto do centro, e o outro está lá no extrema direita. Não tem extremo nenhum. Do mesmo jeito a história do balanço da ONU fazendo seus relatórios para condenar o Irã porque se defende. Coisas desse gênero. Não é? Pois bem, nós conversamos aqui, eu tive mal esses 2 dias, mas ontem gravei resolvi não mostrar porque a minha situação estava caótica, né? Sofri uns espirros e eu não posso, e quando espirro não posso... A aorta corre o risco de romper a qualquer momento. Mas está gravado só para ficar gravado quando eu desaparecer e as pessoas olharem. Mas então vocês fiquem aí, vamos ficar esperando outro momento e vocês fiquem de novo aí com novas invenções. O Double Pueblo gosta de uns retoques finais, ele vai dar um outro retoque nesse nosso bate-papo também. Beleza? Um abraço. Eu deixei a minha terra, o norte, e vim tentar a sorte pras bandas de cá. Confesso que não tive aqui toda esta sorte, por isto decidi que vou voltar pra lá. Pintou saudades grandes dos babás suaves, das noites e quintais do ar sem cheiro forte. O progresso aqui estrobou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. O progresso aqui estrobou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. No esbarra... Lara, 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 iri, 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 iri,